Hoje, como todos nós já sabemos, iniciando a Semana Teológica. Este ano, a Semana Teológica foi entregue na responsabilidade do Departamento de Teologia Histórica do nosso seminário. Evidentemente, em função da data dos 500 anos da Reforma. Nós estivemos divulgando isso aí com os amigos, os irmãos, pastores, a região, e assim, em torno de brincadeira, mas ao mesmo tempo com seriedade, eu estava convidando os colegas, dizendo assim: aproveitem para ir à Semana Teológica dos 500 anos da Reforma este ano, porque quando fizer 1000 anos, eu não vou estar mais aqui e talvez você também não esteja. Então, nós damos as boas-vindas a todos que já se achegaram até aqui, e a nossa Semana Teológica será sempre no dia de hoje, terça, quarta, quinta e sexta dessa semana, e sempre às 8 horas. Hoje nós tivemos um desconto que esperamos não acontecer, isto amanhã, começar às 8 horas. Então nós pedimos a todos, os seminaristas especialmente, que lembrem-se disso. Vocês fazem um esforço para chegar aqui no horário de 7h15, então façam esforço também para chegar às 8 horas. Os colegas pastores também, todos os convidados, tá? É porque nós temos também um horário para terminar, e em tempos idos nós fazíamos as semanas teológicas com a programação pela manhã e também à noite. Depois percebemos que seria mais proveitoso para todos acompanhar todos os momentos, fazendo-as apenas pela parte da manhã. Então a gente precisa realmente cuidar com o tempo para abordar os temas que serão levantados dentro desse tema geral, que é a Reforma Protestante dos seus 500 anos. Eu quero avisar aqui para os meus irmãos que estão à minha direita, não é? Eu lembrei agora da passagem do Evangelho, quando Jesus diz: dirá os que estiverem à sua direita, que chegue à esquerda, se puderem, e se interessar, por causa da projeção dos slides. Eu creio que aí terão mais dificuldade de contemplar, de acompanhar. O nosso palestrante do primeiro dia, da primeira manhã de hoje, com 2 palestras, é o reverendo Dr. Augusto Nicodemos Lopes, que é muito conhecido de todos nós, particularmente dessa casa, uma vez que, como pastor da primeira igreja e também o presidente da AGET, Junta de Educação Teológica da Igreja Presbiteriana no Brasil, ele está sempre nos acompanhando, sempre presente aqui no nosso ambiente, tá? E essa convivência de estar mais presente, tão próximo de nós, eu espero que isso não prejudique a sensibilidade de que nós estamos tendo uma boa oportunidade de recebermos essa palestra, de recebermos a presença e a contribuição desse querido irmão. Doutor Augusto, por favor. O irmão ocupa o seu lugar para fazer a sua palestra, de acordo com a direção e a vontade de Deus. Eu peço aos irmãos, vamos curvar as nossas cabeças e orar. Agradecemos, bom Deus, a bênção e a oportunidade de estarmos nesse lugar, nesse momento, para esse fim. Tudo, ó Deus, seja para glória e louvor, e que o teu servo seja instrumentos, ó Deus, para nos trazer não apenas informações de cunho intelectual, mas através da história, cujo Senhor é o próprio Senhor Deus, percebermos a importância, ó Deus, da tua ação e do teu cuidado sobre a vida da tua igreja. Assim usa a instrumentalidade de teus servos e abençoa-nos para que tenhamos a correspondente perspicácia de entendermos este momento e de absorvermos os ensinos. Oramos agradecidos, pedindo tudo em nome do Senhor Jesus e para a glória dele. Amém. Amém. Obrigado. Eu acho que vai ser usado. Alô. Ok. Obrigado. Irmãos, bom dia.
Quero saudar a todos vocês, agradecer o convite para estar aqui durante a Semana Teológica, pelo menos no primeiro dia, para a abertura da mesma. E obrigado pelas boas palavras do reverendo Silas, graças a Deus por essa casa de profetas também. Eu tenho duas palestras para fazer nessa manhã. A primeira delas é sobre Calvino como teólogo do Espírito Santo, onde nós vamos explorar o pensamento de Calvino a respeito desse assunto, particularmente a relação que ele viu entre a palavra e o Espírito Santo, e como foi relevante naquela época e foi importante naquela época que essa relação fosse enfatizada, e como continua sendo importante hoje. Com isso eu quero mostrar a atualidade do ensino de João Calvino nessa área para os dias de hoje. Depois nós vamos ter um período de perguntas e respostas, um intervalo. A segunda palestra também vai ser sobre Calvino, só que dessa feita nós vamos enfocar o seu ensino sobre a responsabilidade social da igreja. Como é que Calvino via a relação de igreja e Estado, qual é o papel da igreja com relação ao Estado, e as coisas que ele fez lá em Genebra em termos práticos. Extremamente relevante para aquela época, também extremamente relevante para os dias de hoje, quando esses assuntos continuam a chamar a atenção da igreja e desafiar toda a nova geração a encontrar a maneira correta de fazer esta equivalência entre igreja e Estado e o papel da igreja no meio disso tudo. E no final também nós vamos ter um período de perguntas e respostas. Vamos começar então com Calvino, o teólogo do Espírito Santo. Muito bem. Eu preciso começar dizendo que esse tema, Calvino, o teólogo do Espírito Santo, aliás, que esse título, ele não foi dado a Calvino pelos seus contemporâneos. Não foi esse título. Calvino de fato é chamado teólogo do Espírito Santo, mas esse título não foi dado a ele pelo pessoal da época dele, mas sim pelos estudiosos modernos, reconhecendo a importância de Calvino e o seu valor como teólogo e exegeta nessa área da teologia, especialmente que tem tanta relevância hoje, que é a pneumatologia. Agora, o título pode confundir algumas pessoas, não é? Porque geralmente não se pensa em Calvino como o teólogo do Espírito Santo, ou alguém que teria, de alguma forma, tido um relacionamento tão especial, ou escrito alguma coisa tão especial sobre o Espírito Santo que mereça esse título. O título pode confundir porque algumas pessoas podem pensar que esse foi o assunto sobre o qual Calvino mais escreveu e se dedicou. Na verdade, embora Calvino tenha escrito muita coisa sobre o Espírito Santo, ele nunca escreveu uma obra específica sobre o Espírito Santo, como, por exemplo, John Owen e Abraham Kuyper. Os dois escreveram obras volumosas sobre a pessoa do Espírito Santo. E, embora nas Institutas de Religião Cristã, que é a obra magna de João Calvino, ele trate frequentemente da pessoa e da obra do Espírito Santo, ele não tem um capítulo exclusivo sobre o Espírito Santo. Ele fala sobre o ser de Deus, ele fala sobre a pessoa de Jesus Cristo, mas não dedica um capítulo ao Espírito Santo. E por isso alguém poderia até perguntar, mas então por que esse título, não é? Calvino, o teólogo do Espírito Santo? Alguns o criticam por não ter dado atenção mais direta ao Espírito Santo e em seus escritos, né, especialmente nas Institutas. Mas a crítica é injusta, porque existem razões suficientes para essa aparente falta de atenção de Calvino à pessoa do Espírito Santo. E eu quero mostrar algumas delas aqui. Primeiro, a doutrina do Espírito Santo não era o foco do debate de Calvino com a Igreja Católica Romana na sua época, e muito menos da sua polêmica com os reformadores radicais, os anabatistas e os entusiastas, que na época eram conhecidos como a ala
esquerdista da Reforma, sem que a palavra esquerdista aqui tenha a mesma conotação que tem nos dias de hoje. Calvino só tratou da obra do Espírito Santo na medida que esse tema se relacionava com aqueles pontos críticos em debate, como, por exemplo, a salvação, santificação, escritura, sacramentos. Então, quando ele lidava com esses temas, que eram os temas que estavam no centro do debate, aí sim ele mencionava a obra do Espírito Santo e a relação da ação do Espírito Santo com todos esses temas. Então, essa é a razão pela qual ele não dedicou um capítulo da sua obra, particularmente sobre o Espírito Santo. Em segundo lugar, nós estamos tentando justificar, ou tentando responder a crítica de muitos, né, de por que é que Calvino não escreveu uma obra ou não tem nenhum capítulo nas suas institutas sobre o Espírito Santo. Em segundo lugar, Calvino tinha aquela visão bíblico neotestamentária de que o Espírito Santo ele age nos bastidores, como o agente da Trindade. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica. O Espírito não busca a sua própria glória, mas ele glorifica o Pai e o Filho. Portanto, ele age silenciosamente, sem procurar atenção. Ou seja, embora a ação do Espírito ela seja claramente perceptível, esse é o pensamento de Calvino, quem sempre deve receber a proeminência é o Pai e o Filho. E essa convicção de Calvino se reflete nas suas obras e nas abordagens que ele faz aos temas mais variados. Não existe praticamente nenhum assunto teológico em que Calvino não se refira, no tratamento desse assunto, à obra do Espírito Santo. Ou seja, a pneumatologia de Calvino, ela se desenvolve dentro das demais áreas da teologia sistemática, como teontologia, soteriologia e eclesiologia. Interessante que essa é exatamente a mesma abordagem da Confissão de Fé de Westminster. É verdade que seus autores, os puritanos, eles não escreveram um capítulo sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Não é interessante isso? Na Confissão de Fé de Westminster, temos um capítulo sobre Deus, temos um capítulo sobre o Filho, Jesus Cristo, mas não temos um capítulo sobre o Espírito Santo. Embora, como sugeriu o famoso Benjamin Warfield, um teólogo presbiteriano bem conhecido, né, no início desse século, a razão é que os puritanos preferiram escrever 9 capítulos sobre o Espírito Santo em vez de 1, porque em todos os capítulos da confissão eles fazem referência ao Espírito Santo, embora não haja um capítulo específico sobre ele. Foi feita uma tentativa na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos de suprir essa deficiência, entre aspas. E então a Igreja Americana produziu um capítulo a mais na Confissão de Fé, como vocês sabem, que era sobre o Espírito Santo. Que, na verdade, segundo o próprio Benjamin Warfield, nada mais é do que um curto sumário desses 9 capítulos originais. É só um sumário do que é que a confissão já dizia sobre o Espírito Santo através desses capítulos mencionados. Então, e agora em terceiro lugar, ainda tentando justificar Calvino, porque é que ele tem esse nome, né, o teólogo do Espírito Santo, sem ter escrito um capítulo, né, um livro específico sobre isso, nós temos que lembrar que não se pode exigir de Calvino, e por semelhante analogia, nem também dos autores da Confissão de Fé, uma abordagem à pneumatologia que fosse aguçada pelas questões relacionadas com o movimento pentecostal, que só surgiria séculos depois da sua morte. Hoje, por conta do surgimento do movimento pentecostal, nós tendemos a exigir dos autores da Confissão de Fé e de João Calvino o mesmo interesse ou a mesma consciência de questões que não estavam em discussão naquela época e que só foram provocadas depois do avivamento na Rua Azusa, em 1902. Ainda assim, nós vamos ver que Calvino é surpreendentemente atual no que ele fala a respeito do Espírito Santo. Muito bem. Por que então o título teólogo do Espírito Santo? O título foi dado porque Calvino foi o primeiro, depois da Reforma Protestante, a sistematizar de forma clara o ensino bíblico sobre o Espírito Santo.
Não é que ninguém antes dele não tenha falado sobre o assunto ou escrito sobre ele, mas é que poucos, antes e depois de Calvino, conseguiram ser tão claros, simples e bíblicos. Por exemplo, olha o que é que diz o Dr. Warfield, Benjamin Warfield, sobre Calvino, sobre o Espírito Santo. A doutrina sobre a obra do Espírito Santo, é o Warfield escrevendo na obra, isso que ele escreveu está na introdução que ele faz, no prefácio que ele faz da obra de John Owen, The Work of the Holy Spirit, o trabalho do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Ele escreve assim: a doutrina sobre a obra do Espírito Santo é uma dádiva de João Calvino à Igreja de Cristo. Nos amplos departamentos doutrinários sobre graça comum, regeneração e o testemunho do Espírito Santo, do livro terceiro das Institutas, Calvino foi o primeiro a desenvolver a doutrina da obra do Espírito Santo e a dar a toda a doutrina do Espírito Santo uma formulação sistemática, fazendo dela uma possessão inalienável da Igreja de Deus. Esse é o testemunho de um dos grandes teólogos presbiterianos que nós temos. E justifica, então, a primeira justificativa, né, que eu quero apresentar aqui, por que é que Calvino foi chamado, ou é chamado, de o teólogo do Espírito Santo. É claro que ele não é chamado assim fora dos círculos reformados, não é? Isso é um título dado pelos teólogos reformados a João Calvino. Primeiro, é por conta da sua capacidade de síntese, de sua brevidade, sua clareza e a forma como ele relaciona a obra do Espírito Santo com os outros pontos, que é o segundo item aqui. Ele integrou indissoluvelmente a doutrina do Espírito Santo aos demais temas e áreas da teologia, como regeneração, santificação, os meios de graça e o conhecimento de Deus, entre outros. A pneumatologia de Calvino abrange e permeia todos os demais departamentos da enciclopédia teológica. Sua teologia é uma unidade orgânica, onde o Espírito aparece apropriadamente como o soberano dinamizador. E aqui, fora dos círculos reformados, Calvino é louvado também pela coerência do seu pensamento, pela unidade da sua obra teológica. Um dos itens, ou um dos temas, que vamos chamar de temas transversais, que mantém a obra de Calvino junta e coesa, é exatamente o que ele escreve a respeito do Espírito Santo. Então, quando ele fala sobre regeneração, ele fala sobre o Espírito Santo. Quando ele fala sobre santificação, ele se refere ao Espírito Santo. Os meios de graça também são tratados a partir da pessoa do Espírito de Deus. Regeneração, a própria cristologia, há muita ênfase de Calvino no Espírito Santo quando ele trata da soteriologia, da cristologia e assim por diante. Terceiro lugar, estou tentando justificar porque é o título teólogo do Espírito Santo, Calvino resgatou alguns aspectos da doutrina do Espírito Santo que tinham ficado soterrados debaixo da teologia medieval da Igreja durante a Idade Média. Muitos aspectos, porque praticamente a teologia católica medieval transferiu para a Igreja a mediação da salvação, a obra do Espírito Santo meio que fica em segundo plano, ou em terceiro, na obra dos teólogos católicos da Idade Média. Calvino traz a teologia do Espírito Santo, a sua pessoa e sua obra, para o seu devido lugar. E entre os muitos pontos que Calvino destaca e que precisavam ser reformados, trazidos de volta da forma correta à teologia da Igreja, está a relação entre a palavra e o Espírito. E esse ponto aqui é o ponto no qual eu gostaria de me concentrar. Tá certo? Ele falou muita coisa sobre o Espírito Santo, mas eu quero destacar essa relação que ele enfatiza do Espírito Santo com a palavra de Deus. Essa é uma das contribuições de Calvino para o nosso conhecimento da obra do Espírito Santo, ou seja, essa relação vital e orgânica entre ele e a palavra de Deus, as Escrituras.
E vocês vão entender por quê que eu destaquei esse tema, e vocês vão ver a importância dele para aquela época e para os dias de hoje também. O ensino de Calvino, como vocês sabem, influenciou profundamente os estudos subsequentes sobre o Espírito Santo dentro dos círculos reformados e até fora dele. A ênfase de Calvino na ação soberana do Espírito Santo no meio do povo de Deus continua na tradição, ou continuou e foi preservada na tradição reformada entre os puritanos ingleses. Especialmente 2 puritanos se destacam entre os outros pelas obras que eles escreveram sobre o Espírito Santo. Em ambos fica muito clara a influência de João Calvino nessa questão. O primeiro é John Owen, considerado o príncipe dos puritanos, um dos teólogos mais profundos jamais produzidos, que jamais apareceu dentro da tradição reformada, com volumes e volumes de teologia. Na sua obra, que tem vários volumes, o volume 3º da obra de John Owen é dedicada ao estudo da pessoa e da obra do Espírito Santo. E é inegável a dívida que John Owen tem para com o pensamento de João Calvino. Um outro puritano, menos conhecido, mas nem por isso menos competente, é Richard Sibbes, que também escreveu uma obra volumosa a respeito do Espírito Santo. Eu poderia aqui mencionar ainda a obra de William Gurnall, um presbiteriano de uma geração pouco depois da Confissão de Fé de Westminster, que escreveu um livro volumoso sobre guerra espiritual. O título é O Crente na Sua Completa Armadura, onde ele dedica muitas sessões sobre a obra do Espírito Santo e sua atuação na regeneração e particularmente na santificação. Então, é até uma ilusão, é um dos mitos que foram espalhados no meio evangélico depois do surgimento do movimento pentecostal, que os pentecostais, se tem algum irmão pentecostal aqui, me desculpe, não é? Mas que o movimento pentecostal foi uma redescoberta do Espírito Santo. Isso é desconhecer a literatura histórica a respeito do tema. Calvino falou bastante sobre isso, as grandes confissões reformadas falam sobre isso. Há livros e livros especificamente sobre a obra do Espírito Santo, alguns deles eu mencionei aqui. Então, seria um desconhecimento da história do dogma ou da história da teologia, pensar que foi somente depois do surgimento do movimento pentecostal que o Espírito Santo foi descoberto na igreja. Então, isso não é verdade. E, portanto, também não faz muito sentido, embora a gente sempre possa aprender com outras tradições e com os movimentos que Deus levanta na história, não faz muito sentido nós procurarmos com exclusividade ou achar que somente autores dentro dessa tradição que tem apenas 100 e poucos anos, eles estão dizendo coisas inéditas ou coisas novas ou coisas extraordinárias que nunca foram ditas ou descobertas a respeito do Espírito Santo. Se você se der o trabalho de ler o que é que os puritanos escreveram sobre o Espírito Santo, o que é que Calvino escreveu sobre o Espírito Santo, o que é que as confissões reformadas falam sobre o Espírito Santo, você verá que nós temos um tesouro inexplorado e pouco usado dentro da nossa própria tradição. E uma das coisas que eu quero fazer hoje é resgatar pelo menos um desses pontos, que é essa relação entre o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Vamos começar lembrando aqui o contexto de Calvino e em que ambiente ou em que situação ele desenvolveu essa doutrina da relação entre o Espírito Santo e a Palavra de Deus. A teologia de Calvino, como vocês sabem, ela nasceu e desenvolveu-se em meio àquele intenso conflito que marcou a reforma do século XVI. A doutrina do Espírito Santo, ela foi moldada em meio a 2 batalhas que Calvino estava enfrentando. Aqui é um ponto para nós ponderarmos. Boa parte da teologia da igreja cristã, e eu me refiro à teologia conservadora, histórica, ela sempre foi desenvolvida a partir de polêmica, ou, em outras palavras, ela sempre foi reativa. Não é que não houve teólogos que, num ambiente de calma e tranquilidade, refletiram, pensaram, desenvolveram, exploraram e ampliaram nosso conhecimento sobre algum tema. Mas quase sempre
a nossa teologia, ela é forjada no calor da luta. Como, por exemplo, as grandes definições dos concílios ecumênicos, que estabeleceram a doutrina da Trindade e a doutrina a respeito da pessoa de Cristo no início da história da igreja cristã, foram causadas pelo surgimento de heresias. Esses concílios se reuniram para dar respostas a ataques que eram feitos à doutrina cristã. E aí então os teólogos, no debate e em reação ao que se dizia, eles elaboraram a doutrina da pessoa de Cristo, a doutrina da Trindade, a doutrina da igreja e assim por diante. Na Reforma Protestante é a mesma coisa. A nossa teologia, ela é fruto da revolta ou da rebelião de Martinho Lutero e dos que vieram depois dele contra o sistema de coisas que havia na Idade Medieval. E hoje ainda continua assim. A teologia reformada, como nós temos hoje, ela é quase sempre reativa. Primeiro surge uma heresia ou surge uma lacuna, alguém dizendo alguma bobagem, alguma coisa, e os teólogos reformados reagem. Eles estudam e eles então apresentam uma solução, apresentam uma resposta. É que geralmente nós estamos ocupados plantando igrejas, fazendo missões, cuidando do rebanho, e a gente não tem muito tempo para ficar sentado num gabinete pensando abstratamente em teologia. A gente trata de teologia a caminho, quando a igreja demanda, quando o trabalho demanda, quando o reino demanda. Então a teologia reformada quase sempre ela foi feita assim, a caminho, à medida que, ou on demand, né, que é uma expressão que está muito em moda hoje, à medida que é demandada, não é? E pois então, Calvino estava sendo demandado em duas frentes, não é? Duas frentes. Primeiro, na frente da luta contra os dogmas e doutrinas e práticas da Igreja Católica Romana, que nós vamos chamar aqui, que estava encarcerando a palavra de Deus, e eu vou explicar daqui a pouco o que eu quero dizer com isso. Mas por outro lado, e esse lado é menos conhecido, Calvino também estava lutando em outro fronte, tinha outra frente de batalha, que era contra a reforma radical, onde também essa questão do Espírito Santo era uma questão urgente que precisava ser debatida. Então são duas frentes, e delas então é que vem essa doutrina de Calvino da relação que existe entre a palavra e o Espírito. Vamos então começar com a Igreja Católica e o cativeiro das Escrituras. Bom, Calvino e a Igreja Católica, isso aqui é bom que se diga, tinham algumas convicções em comum quanto à doutrina das Escrituras. Tá? O que eu quero dizer é que essa frente de batalha com a Igreja Católica não era sobre a doutrina do Espírito Santo, mas era sobre as Escrituras. Começou com as Escrituras. Calvino e a teologia católica, quando eu digo Calvino e os reformadores em geral, né? Eles tinham alguns pontos em comum com os teólogos católicos no que diz respeito à doutrina das Escrituras. Tanto para os reformadores como para os papistas, as Escrituras eram a palavra de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo, infalíveis, autoritativas. Esse não era um ponto de disputa, não estava sendo questionado isso. Os dois lados reconheciam a Bíblia como sendo a palavra de Deus. O ponto de discórdia entre os reformados e os papistas, particularmente entre Calvino e os seus oponentes na Igreja Católica, era quanto ao ensino papista de que a autoridade da Escritura dependia do testemunho da Igreja. Ou seja, diante da pergunta, como é que eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus? A resposta da teologia católica é porque a Igreja diz que é. Então, é a Igreja que dá testemunho sobre as Escrituras. A Igreja Católica afirmava, como é sabido por todos, que o cânon da Escritura, ou seja, aquela quantidade, aquele número limitado de livros considerados inspirados e autoritativos, aceitos pelos fiéis, e que eram divinos na sua origem e autoritativos, aquele cânon devia ser aceito pelos fiéis como verdadeiro,
porque a igreja assim o afirmava. A autoridade das Escrituras, portanto, dependia do testemunho da igreja. Isso tudo vem do fato, do entendimento católico, que foi a igreja que determinou a Bíblia. Foi a igreja no século IV que fechou o cânon e disse: são esses 66 livros que são inspirados. Ora, se a igreja foi quem fechou, determinou quais eram os livros inspirados, significa que a igreja está acima da Escritura, porque a determina, a limita, estabelece. Logo, a autoridade da Escritura depende do testemunho da igreja. Além disso, e por causa disso, a igreja, aqui leia-se a Igreja Católica, ela é que tinha a correta interpretação das Escrituras. E essa coleção de interpretações formava a tradição eclesiástica, a tradição oral, e não oral, mas a tradição eclesiástica dentro da Igreja Católica, que era composta das decisões e interpretações do magistério católico, encabeçado por um Papa infalível. Então, esse Papa infalível, junto com o magistério católico, dava as interpretações das Escrituras, e essas interpretações eram autoritativas e tinham que ser aceitas todas pelos fiéis. Assim, era por isso que era vedado aos católicos ler e interpretar as Escrituras. Para quê? Para que o fiel ia ler e interpretar a Escritura, se a leitura e interpretação era prerrogativa da igreja? Quando fala igreja aqui, é aquela hierarquia, toda aquela estrutura hierárquica encabeçada pelo bispo de Roma. Os fiéis deveriam depender da interpretação dada pela igreja, e desta forma, foi por isso que eu disse, a palavra de Deus e a sua interpretação estavam cativas à autoridade eclesiástica. Cativas à autoridade eclesiástica. E aqui nós precisamos ter cuidado para não repetir o mesmo erro. E aqui é uma dificuldade. A crítica dos católicos que eles nos fazem é o seguinte: com a reforma protestante, nós nos libertamos desse domínio da igreja sobre a fé, a escritura e a interpretação. Os reformadores insistiram na necessidade do livre exame da escritura. Isso não quer dizer que qualquer um pode interpretar do jeito que quiser, mas significa que os crentes eles têm que ter acesso às escrituras. Mas não demorou muito, e os protestantes fizeram a mesma coisa que os católicos fizeram. Só que em vez de ter um papa dizendo qual é a interpretação correta da escritura, nós criamos confissões de fé. E nós dizemos: essa é a interpretação da escritura. A confissão de fé fecha a possibilidade de interpretação. Ou você pensa como está na confissão de fé, ou você está fora de determinada tradição ou de determinado círculo, não é isso? Então vamos pensar nos presbiterianos. A confissão de fé, ela fecha as possibilidades de interpretação. E os católicos dizem: vocês, né, jogaram o papado fora, mas vocês têm um papa de papel, né, que vai cometer o mesmo erro. Então, não é meu tema aqui, mas uma vez seria bom a gente conversar sobre isso. Qual é a diferença entre o confessionalismo ou subscrição à confissão de fé e a atitude da autoridade eclesiástica papal medieval e o controle dela sobre a interpretação das Escrituras? Isso nós podemos ver numa outra ocasião. Já posso dizer para vocês que a crítica é injusta. Nós não olhamos para as confissões de fé como um católico medieval olhava para uma bula papal, né? É completamente diferente. Nós sabemos que é impossível ler-se a Bíblia sem que haja um sistema interpretativo por detrás que pressupõe a minha leitura e a minha interpretação. Então, como não é possível fugir dos pressupostos hermenêuticos e teológicos que vão dirigir a leitura, então nós elegemos aqueles que nós entendemos que são os mais próximos da Escritura Sagrada. A prova é que nós aceitamos, que nós não vemos
a confissão de fé da mesma forma que os medievais viam as bulas papais, é que nós, ao lado da confissão de fé de Westminster, reconhecemos o valor das demais grandes confissões. Os cânones de Dort, por exemplo, os artigos de fé da Igreja Episcopal e uma série de outras, a Confissão Batista do século XVII, muito próxima da Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo de Heidelberg, enfim, todas as grandes confissões, nós as reconhecemos como confissões irmãs, apenas diferindo em pontos de governo de igreja e outros sistemas aí que não afetam a essência, né? Mas é apenas para a gente não fazer da subscrição confessional ou do confessionalismo um papa de papel. As confissões são importantes, elas são necessárias, mas elas não representam para nós a mesma coisa que o papado representava para o católico medieval. Essa é a crítica que eles fazem para nós. Fecha aspas. Aí, tá certo? Olha, aspas não, parênteses. Bom, Calvino, voltando agora ao ponto, ele se levantou contra aquele estado de coisas que havia prevalecido na Idade Média. Ele considerava esse ensino de que a igreja está acima da Escritura como sendo um abuso de autoridade da parte da igreja. Porque era exatamente o contrário, dizia Calvino. É a igreja que está fundada sobre as Escrituras e não o contrário. A autoridade das Escrituras não depende do testemunho da igreja, e sim o contrário. A igreja só possui autoridade enquanto estiver dentro da doutrina bíblica. E aqui Calvino apela para Efésios 2:20, onde Paulo ensina que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que é o ensino das Escrituras. Isso aqui está no livro 1 das Institutas, no capítulo 7, parágrafo 2º. Tem toda a documentação aqui depois, se os irmãos estiverem interessados. Então, esse é o ponto de discórdia, não é? Enquanto os dois lados reconheciam a autoridade da Escritura, a discórdia era quem vinha primeiro, não é? Aquela questão do ovo e da galinha. Para a Igreja Católica, a igreja estava acima da Escritura e lhe dava autoridade. Mas Calvino dizia exatamente o contrário, bem como todos os demais reformadores. A autoridade da igreja é que depende da Escritura. O que dá autoridade à igreja é exatamente a Escritura, e a igreja só tem autoridade enquanto permanecer fiel ao ensino da Escritura. E nesse sentido, Calvino dizia que a igreja simplesmente reconhecia a inspiração e a autoridade dos livros que compunham o cânon. A igreja não estabeleceu e não determinou, mas o cânon se impôs. Quando os concílios fecharam o cânon da Escritura, eles nada mais fizeram de reconhecer aquilo que já era voz corrente dentro da igreja, aquilo que já era sabido e crido. Foi apenas a oficialização da autoapresentação da igreja a respeito das Escrituras, a fé do povo daquela época. Então, longe de dominar sobre a Escritura, a igreja reconhece a sua autoridade. E para Calvino, a maior de todas as provas que se podia dar de que a Escritura é a palavra de Deus, era que o próprio Deus nos fala através delas. Então, o raciocínio é o seguinte: você está dizendo então, Calvino, que a autoridade da Escritura e a sua veracidade não depende do testemunho da igreja. Então, depende de quê então? O que é que faz com que a Escritura seja a palavra de Deus e ela tenha autoridade? E a resposta de Calvino, e aqui é o meu ponto, é o Espírito Santo falando através dela. Deus dá testemunho de si mesmo através das Escrituras. Isso é o que ele chama do testemunho interno do Espírito Santo. Está no capítulo 3º está no volume 3º das Institutas, no capítulo 1º. Para Calvino, o homem natural, e aqui é muito importante, especialmente o pessoal que gosta de apologética, é aqui que pessoas
que os pressuposicionalistas, especialmente baseados em Cornelius Van Til, eles vão achar base para a apologética pressuposicional. Para Calvino, o homem natural não pode ser convencido da divindade das Escrituras por argumentos apresentados pela igreja. É como se ele dissesse assim para o papista: tá, ok, a autoridade da Escritura depende do testemunho da igreja. Então, como é que a igreja prova que a Escritura é verdadeira? E nós conhecemos os argumentos que eram usados na época medieval. Acho que a pilha está falhando aqui, talvez tenha que trocar. Então, quais são os argumentos? A coesão da Escritura, cumprimento de profecia, a unidade do seu ensinamento, o grau elevado da sua ética. Calvino diz: nenhum desses argumentos convence ninguém, a não ser aquele que já está convencido, porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Você pode desenterrar prova arqueológica, você pode descobrir a Arca de Noé, você pode apresentar o que quiser para o descrente, mas a mente natural, ele não vai se render à autoridade de Deus nas Escrituras. Não vai. O homem natural, ele não pode ser convencido da divindade das Escrituras por argumentos apresentados pela igreja, por mais lógicos e racionais que eles pareçam. E Calvino cita aqui 1 Coríntios 2,14. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Lhes são loucura. Calvino, então, dizia que é o Espírito Santo quem persuade o crente de que Deus está falando nas Escrituras, inclinando o coração dele a aceitá-las e dando-lhe plena certeza disso e gerando fé em seu coração. Nas suas institutas e comentários, Calvino aponta para vários textos com esse efeito, como, por exemplo, 1 de João 5, de 6 a 7, 2 Timóteo 1, de 14 a 15, 1 Coríntios 2, de 10 a 16, são todos textos que falam da ação de Deus no convencimento do coração do pecador. E aqui eu queria recomendar a vocês um livro do John Piper, que acaba de ser lançado. Foi lançado em inglês há pouco tempo, e eu creio que já foi até traduzido. Em inglês, eu não conheço a tradução em português, mas parece que já foi. Em inglês o título é A Peculiar Glory, uma glória peculiar. Já foi traduzido em português, né? Pela Fiel. Esse livro, eu escutei um podcast do John Piper, explicando o livro e como é que o livro nasceu. Não tive a oportunidade de ler ainda, estou ansioso para ler o livro. O argumento dele, de John Piper, é a repetição do argumento de Calvino. O que é que ele diz? Ele diz que ele diz, algumas coisas têm uma glória peculiar nelas, que dispensa o uso de meios para que você se convença. Por exemplo, existe uma glória peculiar na natureza, que de forma instintiva e intuitiva, o homem percebe que existe alguma coisa a mais. Ele não precisa de argumentos racionais ou demonstrações científicas, mas é uma intuição de que a criação fala de um ser superior. Ele também se refere à pessoa de Cristo. Diante da pessoa de Cristo, havia uma glória peculiar na pessoa de Cristo que fazia com que as pessoas olhassem para ele, ou estando eles na sua presença, reconhecessem que há algo diferente nele. E aí ele traz isso para as Escrituras. Ele diz que há uma glória peculiar nas Escrituras Sagradas, de maneira que elas não precisam de demonstração lógica para que se perceba que elas são a palavra de Deus, a sua origem divina e a sua autoridade. Então, é isso que o John Piper chama de glória peculiar. Ele diz que ele diz que tudo começou um dia quando um membro da igreja dele, um rapaz, veio conversar com ele, logo no início do ministério dele, de John Piper, né? E o rapaz disse assim: pastor, eu estou precisando de ajuda lá na minha escola, porque tem um colega de classe que é ateu e ele não acredita na Bíblia.
Então, o que é que o senhor pode me dizer? Que tipo de argumento eu posso usar para convencer o meu colega que a Bíblia é a palavra de Deus? Aí Piper pegou da teologia clássica todos aqueles argumentos, né, a respeito que a gente usa para provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Disse: você decorou isso aí? O menino: eu vou ter que decorar, pastor, isso aqui, vou ver como é que é e tal. E aí o menino foi lá na sua missão tentar convencer o seu amigo ateu a respeito disso. E o pastor Piper, né, ele ficou pensando: e se eu chegar numa tribo indígena com a Bíblia e dizer para aqueles índios, né, isso aqui é a palavra de Deus? Eu não vou poder usar esse tipo de argumentação, porque esse tipo de argumentação pressupõe todo o sistema aristotélico, pressupõe toda a questão de lógica, de raciocínio, de conhecimento da história, de arqueologia, que esse povo não tem. Então, eu não posso convencer esse povo de que a Bíblia é a palavra de Deus usando essa argumentação. E foi então que ele se perguntou se não haveria uma outra forma pela qual Deus demonstra a autoridade e a veracidade das Escrituras. E a resposta dele é essa glória peculiar. A Escritura, por ser obra de Deus, ela tem essa glória inerente, esse testemunho que ela dá de si mesma, que nada mais é daquilo que Calvino chamou do testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito Santo, falando pela Escritura, é a autoridade final em todas as questões. E esse ponto, como vocês sabem, ele ficou mais tarde refletido na Confissão de Fé de Westminster, como eu vou citar daqui a pouco para vocês no final. Para Calvino, o que o Espírito havia revelado nas Escrituras era suficiente e final. Maomé, o Papa, os entusiastas estavam todos errados. Calvino cita literalmente Maomé, ao reivindicar que o Espírito Santo estaria ensinando novas verdades no presente. Para Calvino, as palavras do Senhor Jesus em João 14, 25, que o Consolador viria ensinar a respeito dele, deixava claro que o ministério do Espírito Santo consistia não em revelar novas verdades que fossem além daquelas que haviam sido ensinadas pelo Senhor Jesus e seus apóstolos, mas o ministério do Espírito é iluminar as mentes e os corações dos crentes para que compreendam e creiam nas verdades já registradas na Escritura. Calvino afirma, e aqui eu estou citando o comentário dele sobre, aqui eu não registrei qual é o comentário, sim, é o volume 18, a página 101, ele diz: o Espírito Santo, o Espírito com E minúsculo, que introduz qualquer doutrina ou novidade que vá além do Espírito, além do Evangelho, é um espírito de mentira e não o Espírito de Cristo. É interessante que já naquela altura, Calvino pela necessidade, ele liga o Espírito Santo à Escritura. E diz que a função do Espírito Santo não é revelar novas verdades além daquelas que já foram reveladas por Cristo e pelos apóstolos. Mas a função do Espírito Santo é iluminar a mente dos crentes para que eles entendam essa revelação. E o efeito do ensino de Calvino foi libertador, embora a gente tenha que lembrar que Calvino ele tenha sistematizado e organizado isso, né, e aplicado no debate, mas Lutero já tinha dito temos que fazer justiça, né? Lutero já tinha dito alguma coisa sobre isso também. Mas através da ênfase no testemunho interno do Espírito Santo, como evidência máxima da divindade e da autoridade das Escrituras, Calvino, por assim dizer, libertou as Escrituras e a sua interpretação do cativeiro imposto pela igreja medieval e as colocou de volta nas mãos do Espírito Santo, onde elas pertenciam de direito. E aqui está certa a avaliação que alguns teólogos católicos, que foram encarregados da Contra-Reforma do século XVII, quando eles disseram que uma das maiores diferenças que havia entre Roma e Genebra era na doutrina da pessoa e da obra do Espírito Santo. Então foi nesse debate com a Igreja Católica que Calvino enfatizou que o Espírito fala pela palavra e é ele que dá autoridade e testemunho da divindade da Escritura, e não a igreja através dos seus raciocínios e dos seus dogmas. E nesse sentido, Calvino liberta a Escritura de debaixo do domínio hermenêutico da magistratura, do magistério católico.
Bom, agora ele estava brigando também em outra frente, não é? Vamos falar agora um pouquinho dos reformadores radicais. Essa era a chamada, ou conhecida, né, ala esquerdista da reforma, e mais uma vez, não é usado no sentido que é usado hoje, não tem a menor conotação política, né, mas era o nome que se dava para isso. Muito bem, havia, dentro dessa chamada reforma radical, como vocês sabem, havia diversos grupos, todos eles reformistas. Havia gente como os anabatistas, os fanáticos, era o nome que era dado, os espiritualistas, os antitrinitarianos, que eram unitaristas, que, embora diferentes em seus propósitos e em suas doutrinas, tinham em comum o desejo de ver uma reforma muito mais radical do que aquela proposta por Zwingli e Lutero. Era um pessoal que estava satisfeito porque a reforma começou, mas só achava que Lutero e Zwingli deveriam ir mais longe. E deveriam ter aprofundado a reforma em outras áreas, ou mais profundamente nas áreas em que a reforma havia começado. A polêmica de Calvino contra os anabatistas, que é muito conhecida, se concentrou em questões como batismo infantil, predestinação, governo de igreja, relação entre igreja e Estado e interpretação das Escrituras. Aqui, se alguém tiver interesse, se vocês quiserem uma análise mais profunda do debate de Calvino com os anabatistas, tem um livro escrito por um historiador chamado Balke, B-A-L-K-E. Eu não sei se está traduzido para português, o título é Calvin and the Anabaptist Radicals, não é difícil a interpretação, né? Calvino e os anabatistas radicais. Mas nos livros de história de Gonzales, por exemplo, ou Nichols ou Walker, vocês encontram referências a esse embate de Calvino com os anabatistas, né? Mas a briga deles com Calvino era nessas questões de batismo infantil, predestinação, governo de igreja, relação entre igreja e Estado, interpretação das Escrituras, que continua ainda hoje no debate entre batistas e reformados, embora, é claro, com bem menos vigor, né, e virulência do que foi feito naquela época. Bom, foi contra os excessos dos entusiastas ou fanáticos, como eram conhecidos, na área de novas revelações contemporâneas do Espírito, que Calvino concentrou alguns dos seus escritos. A bronca de Calvino aqui, com uma ala da reforma radical, que era chamada de os entusiastas ou fanáticos, era que eles diziam que o Espírito Santo estava trazendo novas revelações para eles. Estava trazendo novas revelações. E olha que isso foi 400 anos antes do movimento pentecostal. Então já tinha na reforma gente dizendo que estava recebendo revelações através de sonhos, visões, profecias, de coisas novas que o Espírito Santo não tinha revelado até então. Calvino concentrou alguns dos seus escritos contra esse pessoal. Em 1545, ele escreveu um panfleto, um tratado, intitulado, em francês, intitulado Contra a seita fantástica e furiosa dos libertinos que se chamam de espirituais. Frequentemente, em suas institutas e comentários, Calvino faz menções diretas ou sugestões implícitas sobre esse movimento. Pega as institutas, dá uma olhadinha no índex de nomes ou temas e procura entusiastas ou espirituais, e você vai ver quantas vezes Calvino faz referência a esses grupos. Muito bem, os entusiastas, esqueci de passar aí o slide, vamos para o próximo. Os entusiastas enfatizavam o ministério didático do Espírito. Um ponto que havia sido resgatado pelos reformadores, que porém eles estavam indo além disso, eles reivindicavam estar sendo ensinados diretamente pelo Espírito Santo, através de novas revelações que eles chamavam de luz interior. Os radicais, né, esses espirituais, né, entusiastas, fanáticos, eles diziam que, através de uma luz interior, o Espírito Santo lhes mostrava novas verdades.
afirmavam que o Espírito Santo não podia ficar restrito a palavras escritas, porque eles conheciam o ensino de Calvino, de que o Espírito Santo falava pela palavra. Esse era o motto da reforma, sola escritura. O Espírito fala, Deus fala pela palavra. Então eles disseram, vocês não podem prender o Espírito Santo num livro, pois isso diminui a soberania do Espírito Santo. Ele fala como ele quer, a quem ele quer, da maneira como ele quer. Vocês não podem dizer que o Espírito Santo só fala pela Bíblia. É diminuir a autoridade do Espírito Santo. Testar as manifestações espirituais é desonrar o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo. Eles ridicularizavam os reformadores que se apegavam às Escrituras, pois eles consideravam as Escrituras, a Bíblia, como uma forma inferior e temporária de revelação, e criticavam Calvino e os demais reformadores por se apegarem à letra que mata, pois o que vivifica é o Espírito. Parece familiar? Então, como dizia um velho sábio do Antigo Testamento, não há nada novo debaixo do sol. Então, já na época de Calvino, havia esse grupo reivindicando luz interior, novas revelações, com os argumentos que você não pode prender o Espírito num livro, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus fala, Deus se revela, o Espírito traz novas verdades por meio de sonhos, visões, profecias e assim por diante. Os entusiastas, portanto, eles eram, num certo sentido, uma reação à escravidão das Escrituras por parte da igreja que havia vigorado até a Reforma. Os entusiastas estavam ao lado de Calvino dizendo, é claro que a autoridade da Escritura não depende da igreja. O problema e Calvino, naturalmente, simpatizava com os entusiastas em vários pontos. Para ambos, para Calvino e para os entusiastas, as Escrituras como palavra de Deus não estavam cativas à interpretação da igreja e deveriam ser livremente examinados por todos. Calvino, porém, questionava essa separação entre Espírito e palavra e considerava qualquer tendência nesse sentido como demência. Nas Institutas, volume 1, capítulo 9, parágrafo 1, ele diz, é demência você querer separar o Espírito Santo da Escritura. Ele duvidava que novas revelações fossem obra do Espírito Santo e chegava a suspeitar que os que isso reivindicavam, receber novas revelações que excediam as Escrituras, estavam sendo guiados por outro Espírito, mas não de Deus. Calvino cria na realidade e na atuação de espíritos mentirosos e que Satanás estava continuamente iludindo as pessoas, procurando afastá-las da verdade, transfigurando-se em anjo de luz. E aqui ele comenta, segundo aos Coríntios 11, 3 e 14, quando fala dos falsos profetas como emissários de Satanás, que se transfigura em anjo de luz. Estas coisas, Calvino dizia, não provinham do Espírito Santo, mas é o cumprimento de passagens como 1 Timóteo 4, de 1 a 2, quando Paulo diz que nos últimos dias virão pessoas ensinando doutrinas de demônios. Calvino considerava, então, essas novas revelações como sendo obra do diabo, espíritos malignos que faziam estas pessoas ter essas experiências e pensar que eram coisas referentes a Deus. Bom, o que é que Calvino, então, diante disso, esse era um ambiente que Calvino estava enfrentando, E eu vou destacar aqui rapidamente, meu tempo já está terminando, eu vou destacar aqui 3 pontos do ensino de Calvino sobre o Espírito e a Palavra. Calvino não se limitou a criticar os excessos dos entusiastas, Ele apresentou de uma forma positiva e construtiva o ensino bíblico sobre a direção divina para a igreja vivendo após os tempos apostólicos. No livro 1 das Institutas, onde Calvino trata do conhecimento de Deus como Criador, ele dá o seguinte título ao capítulo 9. Os fanáticos, é o título lá do capítulo, abandonando as Escrituras e bandeando-se para a revelação, derrubam todos os princípios da piedade. E nesse capítulo, o reformador aborda o ensino dos fanáticos, como eram conhecidos na época, a partir da relação inseparável entre o Espírito e a Palavra. Destaco 3 pontos aqui. Primeiro,
O Espírito fala pelas Escrituras. Esse era o ponto central. Não que o Espírito estivesse restrito à pregação da palavra e aos sacramentos, mas sim que ele não pode ser dissociado de ambos. O Espírito havia sido dado à igreja não para trazer novas revelações, mas para nos instruir nas palavras de Cristo e dos profetas. E de acordo com Calvino, o Espírito sela nossas mentes quando ouvimos e recebemos com fé a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, Efésios 1:13. Ele guia os crentes e ilumina seus entendimentos naquilo que ouviram e receberam, naquilo que o Espírito ouviu e recebeu do Pai e não de si mesmo, João 16:13. Como o ensino divino se encontra nas Escrituras, a obra do Espírito consiste em iluminá-las, fazendo com que esse ensino seja entendido pelos fiéis. Contra o desprezo pelas Escrituras, que os entusiastas tinham, eles achavam que era uma forma inferior e temporária de revelação, Calvino cita o exemplo do apóstolo Paulo, que mesmo tendo sido arrebatado ao terceiro céu, onde ele recebeu revelações extraordinárias, segundo aos Coríntios 12:2, ainda assim ele jamais desprezou as Escrituras como se fosse uma forma inferior de revelação, e na verdade as reconheceu como suficientes e eficazes pela graça do Espírito para edificar a igreja em todas as coisas concernentes ao reino de Deus. E aqui ele cita 2 Timóteo 3, de 15 a 17, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil e assim por diante. Segundo ponto de Calvino, o primeiro ponto é esse: o Espírito fala pelas Escrituras. Segundo ponto é: o Espírito é reconhecido pela sua harmonia com as Escrituras. Ele desejava apresentar um critério, Calvino queria apresentar um critério pelo qual a igreja pudesse discernir de forma segura, no âmbito da experiência religiosa, o que realmente procede de Deus e o que não procede, o que é que vem do Espírito de Deus ou de espíritos enganadores. E para Calvino só tem um critério infalível: o Espírito Santo falando nas Escrituras. Assim, não há qualquer diminuição do poder e da glória do Espírito Santo ao concordar com as Escrituras, já que ele as havia inspirado. Seria concordar consigo mesmo. E que desonra pode haver nisso? Pergunta Calvino. Testar as manifestações supostamente provenientes do Espírito, usando o crivo das Escrituras, era na realidade agradável ao Espírito Santo, pois ele mesmo havia determinado as Escrituras com esse fim. Para Calvino não pode haver qualquer contradição entre o ensino bíblico e a atuação do Espírito Santo no período pós-apostólico. E é por essa razão que Calvino frequentemente se refere às Escrituras como sendo a imagem do Espírito. Terceiro ponto: a soberania do Espírito Santo. Para Calvino, a palavra é um instrumento pelo qual dispensa Deus a iluminação aos crentes. Ele fala assim: Cristo, é o pensamento de Calvino, fala hoje através do ministro do Evangelho, quando mesmo expõe fielmente a palavra. Quando o ministro do Evangelho está expondo as Escrituras de maneira fiel, o Espírito de Deus está falando através dele, iluminando o coração e a mente dos crentes para compreenderem a verdade exposta. O Espírito torna eficaz a palavra exposta nos corações dos que a ouvem. Ao mesmo tempo, aqui é interessante esse ponto, a relação Espírito-Palavra não é mágica ou automática. O que Calvino quer dizer é que, apesar de que os dois estão ligados, isso não significa que toda vez que você pregar a palavra, o Espírito Santo vai torná-la eficaz no coração de quem ouve, porque ele é soberano nessa aplicação. A eficácia, a palavra não é um talismã que sempre que invocado libera o seu poder mágico ao bel prazer do seu possuidor. Isso, num certo sentido, é uma crítica de Calvino também, é uma crítica de Calvino à Igreja Católica, que elaborou fórmulas, ditos, frases em latim. O padre, por exemplo, durante a celebração da missa, ele pronuncia aquelas palavras em latim que Cristo disse na hora da ceia, e supostamente aquela palavra ela é eficaz para criar a realidade do corpo de Cristo ali nos elementos presentes. Calvino, em parte, estava reagindo a isso. Ele estava reagindo à recitação, por exemplo, do Pai Nosso,
ou de qualquer outras orações, como se fosse um talismã, ou qualquer uso de fórmula bíblica, como se o simples uso da palavra já produzisse em si o efeito desejado. Calvino diz que não, embora o Espírito fale pela palavra, não quer dizer que toda vez que a palavra é dita ou usada, que o Espírito Santo vai torná-la eficaz. Ao contrário, a eficácia da palavra está totalmente na dependência da soberania do Espírito Santo. Para Calvino, a afirmação de Paulo de que somos ministros de uma nova aliança, do Espírito que vivifica, não é uma garantia de que nossa pregação sempre será acompanhada pelo poder vivificador do Espírito. Olha que consolo, né? E que tristeza também. Pastores não retêm o poder de dispensar a graça do Espírito a qualquer um que deseje. E quando o desejam, é por um ato soberano que o Espírito torna a palavra pregada em palavra eficaz. Assim, a eloquência, a habilidade, a erudição e o fervor do pregador de nada adiantam, se a graça e o poder do Espírito não estiverem presentes. E assim ocorre, diz Calvino, porque o mérito sempre deve ser de Cristo e não dos pregadores. Atual, não é? Então, esse é o ensino de Calvino a respeito do Espírito Santo. Olha a influência de Calvino na confissão de fé. Eu destaquei alguns aqui, olha. O ensino de Calvino de que a autoridade da Escritura não depende do testemunho do homem ou da igreja, mas de Deus, está no capítulo 1, parágrafo 4. Deixa eu abrir aqui uma confissão de fé. Algum crente tem aí? Algum crente presbiteriano está com a confissão de fé aí? Duvido, seminarista muito menos, né? Ninguém tem uma confissão de fé aqui? Isso é um absurdo. Estou achando aqui. É para estar ao lado da Bíblia. Documentos da Bíblia. Tem por escrito? Traga aqui, por favor. Isso aí, esse é crente, viu? É isso aí. Olha, vocês estão dizendo essas coisas, o presidente da JET está aqui, viu? Capítulo 1 da Confissão de Fé, primeiro parágrafo 4º. A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Estão ouvindo a voz de Calvino aqui? Exatamente refletindo o ensino dele. Ainda aqui no capítulo 1, parágrafo 5, diz assim: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e a certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica ao nosso coração. Exatamente o que Calvino tinha dito. Ainda no 6. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. À Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reforma Radical, Igreja Católica.
Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra de Deus. E o 8. O Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos. E em todas as coisas religiosas, a igreja deve apelar para eles como tribunal supremo. Mas não sendo essas línguas conhecidas, há necessidade de estudar, etc. Tal. É que ele está falando do... eu queria dizer, na verdade, era o 10. Desculpa, eu coloquei 8 ali, mas você troque aí, é o 10. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Então você vê claramente a influência do pensamento de Calvino na nossa confissão de fé. E eu quero terminar então perguntando qual a relevância disso para os dias de hoje. Então vou destacar alguns pontos aqui. Primeiro, o ensino de Calvino sobre o testemunho interno do Espírito vem lembrar a igreja que nesses tempos difíceis ela deve buscar de Deus a íntima iluminação do Espírito para compreender e aplicar as Escrituras à sua vida e missão. Eu sei que pode parecer subjetivo, mas não tem como fugir disso que nos é apresentado na Escritura. Às vezes, no meio das controvérsias que nós enfrentamos, nas polêmicas que nós enfrentamos, e que estão baseadas em questões interpretativas da Bíblia, nós tentamos resolver focando em aprimorar a nossa exegese e a nossa hermenêutica e desenvolver o nosso método de interpretação da forma mais acurada possível para que, sem sombra de dúvida, nós cheguemos ao sentido exato da Escritura. E às vezes acontece que a gente esquece o que a gente professa, de que a persuasão da verdade das Escrituras é uma obra do Espírito Santo, é o testemunho interno dele. Não é sem razão que o dístico de Calvino, o emblema de Calvino era orare et labutare. Labuta na interpretação da Escritura, mas ora também para que o Espírito de Deus o convença, o persuada, o ilumine. Às vezes no seminário, por conta da carga de trabalho que a gente tem, das demandas que a gente precisa atender e da quantidade de conhecimento que a gente tem que absorver, a gente concentra demais no labutare e esquece o orare, que também faz parte da nossa vocação e faz parte do nosso trabalho hermenêutico, nosso trabalho de interpretação e nosso trabalho pastoral. Então, esse ensino de Calvino, ele é relevante por isso. Segundo, ele nos desafia a examinar todas as manifestações espirituais pelo crivo da palavra de Deus. O que estabelece doutrina não é experiência, mas a palavra de Deus. Não importa a intensidade da experiência, mas sempre o crivo final tem que ser a palavra de Deus. E numa época onde somos assediados por tantos testemunhos, histórias a respeito de ações mirabolantes do Espírito Santo, recorrer à palavra continua sendo o caminho que Deus deixou para nós. O que é que a Bíblia diz? Isso pode ser provado pela Escritura, tem base na Escritura Sagrada. O ensino de Calvino também nos alerta sobre os que pretendem ter total controle sobre o Espírito Santo. Parece que conhecia Benihim, né, Calvino? Parece que conhecia pessoal que tem controle sobre o Espírito Santo. O que é que Calvino diria se ele hoje visse pessoas que marcam reunião de cura com antecedência, como se eles pudessem dizer que naquele dia e hora, naquele local, o Espírito Santo vai agir e vai curar? O que Calvino diria desses pastores que dominam o Espírito Santo, jogam o Espírito Santo no povo, ou invoca o Espírito Santo, né, faz o Espírito Santo descer sobre a vida das pessoas? Não é? A doutrina de Calvino sobre a soberania do Espírito Santo, em conjunto com a palavra, nos liberta desse tipo de heresia. Lembremos, por fim, que a era do Espírito Santo iniciou-se
Não em 1906, eu disse 1902, é 1906, com a reunião na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Foi quando começou o movimento pentecostal, mas começou desde Pentecostes. Estamos vivendo a era do Espírito e Calvino viveu em plena época do Espírito Santo. É por isso que ele é chamado teólogo do Espírito Santo, particularmente por conta dessa perspectiva brilhante da relação entre o Espírito e a palavra, que o ajudou na luta contra a Igreja Católica, que queria colocar a Igreja sobre a palavra, e na luta contra os fanáticos que queriam separar a palavra e o Espírito. E como isso é atual nos dias de hoje. Amém? Muito obrigado. Vamos orar. Ó Deus, te damos graças porque levantaste na história da igreja homens a quem deste capacidade, entendimento, perspicácia, perspectiva, para que pudessem desenvolver a partir da Escritura a tua verdade, sistematizá-la de forma relevante. Te agradecemos por esse ensino que é atual nos dias de hoje. E nos ajuda, Senhor, a, guiados por Ti, nos firmar na Tua palavra e sermos homens do Espírito e da palavra, para podermos realizar nossa vocação. Em nome de Jesus. Amém.